Então, bem-vindos a todos a esse webcast. Meu nome é Rafael. A gente vai estar olhando aqui a aplicação de redes neurais a finanças com alguns modelos usando o NeuroTools, tá? Alguns modelos, especificamente, a gente vai estar olhando um modelo de análise de crédito, um modelo que envolve o uso de preços reais de bolsa e um produto em um modelo em que a gente tem algumas variáveis macroeconômicas que parecem regir o número de vendas, quantidade de vendas do produto. E a gente vai fazer não só um modelo de previsão, como não só um modelo de rede para explicar a venda desses produtos em função das variáveis macroeconômicas, mas também fazer previsão das variáveis macro junto com a rede neural. A ideia não é a gente ficar aqui no PowerPoint, então eu vou deixar logo o PowerPoint e partir logo para os modelos. Só antes da gente começar, eu gostaria de falar um pouquinho da Palisade. A Palisade é uma empresa americana fundada há exatos 30 anos. A gente tem um pacote de produtos. O nosso produto principal é o At-Risk, uma ferramenta para simulação de Monte Carlo, mas o nosso pacote de produtos para decisão envolve muitas outras ferramentas. Otimização, análise estatística, árvore de decisão e também redes neurais. Tá disponível, todo o pacote está disponível em português, além de outras línguas. Então, se vocês quiserem baixar o demo do pacote, vocês podem fazer isso no nosso website, www.palisade-br.com ou palisade.com também. Mas o que eu gostaria de fazer é aproveitar essa uma horinha rápida que a gente tem e partir logo para os modelos, aqui logo para a análise que a gente tem que fazer. Quando vocês abrirem o NeuroTools pela primeira vez, vocês vão ver essa janelinha aqui de boas-vindas, em que três coisas podem ser úteis aqui para vocês darem uma olhada. Primeiramente, um início rápido, um tutorial interativo, um tutorial em vídeo, de como configurar um modelo, como rodar um modelo, como entender os resultados. Um tutorial bem rápido de onde apertar para fazer o quê e botar uma análise para rodar. A gente também tem uma série de exemplos aqui que vocês podem dar uma olhada. Os exemplos são legais porque eles explicam passo a passo como fazer cada coisa no modelo. Por exemplo, esse modelo de financiamento que a gente vai usar, como fazer um modelo usando um tipo de rede, usando outro tipo de rede, configurando uma coisinha aqui, mais uma coisinha ali e etc. Passo a passo. Esse é um dos modelos que a gente vai estar usando, que é esse modelo de financiamento de automóveis. Mas existem alguns outros modelos também na ajuda que podem ser interessantes vocês olharem. Eu vou abrir aqui o modelo, então, inicialmente. Eu fiz uma cópia daquele modelo, ajustei um pouquinho algumas coisas para poder brincar aqui. A ideia desse modelo, dessa base de dados, e todos os modelos de rede neural dependem de uma boa base de dados para começar, é que nós temos imagina que nós somos uma empresa que financia automóveis, um banco, uma financeira. A gente tem histórico de valor emprestado em outros casos, tá? A idade do cliente, o estado em que ele morava, a residência dele, se é alugada ou se ele é proprietário, salário anual do cidadão e o resultado desse histórico, se esse indivíduo pagou pontualmente, se esse indivíduo pagou atrasado, se o indivíduo ficou de fato inadimplente. Esse é o tipo de base de dados que a gente vai usar tipicamente para fazer uma rede neural, estudar os dados. A gente vai, portanto, treinar uma rede neural. Ela vai tentar entender se existe algum padrão nesses dados. E bem lá no final, depois de 400, 500 observações, a gente tem uma série de novos casos aqui para testar se esses novos indivíduos que estão entrando na base de dados, hoje, a gente quer utilizar a rede para fazer uma previsão se eles vão ser inadimplentes, pagar pontualmente ou pagar atrasado. Eu tenho a resposta do problema aqui embaixo, guardada. A gente vai rodar uma rede. Depois que essa rede for treinada, a gente vai testar, dar alguns passos para tentar entender a qualidade do modelo que a gente criou.
e no final, passo final, fazer a previsão e determinar via rede se esses indivíduos, se a gente deveria emprestar dinheiro para esses indivíduos ou não. E aqui está a resposta, a gente vai poder comparar. Tá? No mundo real, infelizmente, não tem resposta, mas a ideia aqui é só ter uma ideia, é poder medir a qualidade dessa rede. Tá? A ideia de redes neurais envolve um modelo matemático bastante robusto, bastante complexo, que fica por trás do modelo aqui de Excel. A ideia é que existem 3 fases na confecção do modelo de rede neural. Primeiro, treinar a rede com os dados reais. A rede vai passar horas sendo treinada, ou minutos, ou horas, ou um certo tempo, usualmente bem longo, sendo treinada. Essa é a fase que a gente perde muito tempo, computacionalmente ela é muito pesada, envolve uma otimização bem grande. A ideia é tentar criar um modelo matemático que, combinando esses dados de alguma maneira, consiga determinar se o resultado vai ser atrasado, pontual, inadimplente, ou qualquer resultado que você tem aqui, que você esteja buscando. A gente vai classificar essas variáveis de entrada como sendo numéricas ou categóricas. Essas serão nossas variáveis independentes, variável de entrada. E a gente vai ter uma variável de saída, uma variável dependente, nesse caso categórica. Em um outro modelo que a gente vai usar, ela será uma variável dependente numérica, nesse caso categórica. Depois dessa fase de treinamento, que envolve uma otimização de como combinar esses dados para tentar determinar o resultado, a gente tem uma fase de teste, que a gente pode aplicar para tentar entender a qualidade da rede que foi criada, e a fase de previsão. Teste e previsão ocorrem em tempo real. No final do modelo que a gente vai ter é uma equação colocada nessas células aqui, na coluna F, para prever o resultado dos novos aplicantes em tempo real, na velocidade do Excel. Tá? Então, a fase que consome muito tempo, a fase de treinar, ela ocorre apenas uma vez. Ou, sei lá, você pode estar atualizando esse modelo semanalmente, mensalmente. Né? O modelo que já tem aqui umas 500 observações, quase, não são 5 ou 10 novas observações que vão fazer o seu modelo mudar muita coisa. Alguém comentou aqui agora que está sem som. Tá? Se alguém mais estiver sem som, por favor, me avise pela ferramenta aqui de perguntas, para eu poder saber se isso é um problema local ou global. Tudo bem? Então, voltando aqui ao modelo, a fase de treinamento ela consome muito tempo, mas utilizar o modelo ocorre em tempo real, o que é uma coisa bem legal. E no final a gente tem uma equação em Excel, uma fórmula de Excel, que retorna o resultado baseado na rede que você já treinou. Tudo começa no NeuroTools pelo gerenciador de conjunto de dados. Aqui no gerenciador é que a gente vai dizer para o NeuroTools qual coluna é o quê, qual coluna representa o quê, qual coluna vai ser calculada, qual coluna é de entrada. Tá? Então a gente pega nossa coluna, nossa base de dados, vem aqui no gerenciador, o NeuroTools vai reconhecer que você tem uma tabela aqui, que vai selecionar para você o conjunto de dados adequadamente. A partir do Excel 2010, a gente tem tipo 1 milhão de linhas, então no número de linhas provavelmente você não vai ter tantos dados assim. Mas em versões mais antigas do Excel, em que a gente estava um pouco limitado quanto ao número de linhas, a gente pode ter no NeuroTools os dados espalhados em páginas diferentes do modelo. Tá? Não precisam estar todos agregados em um único lugar, eles podem estar separados em algumas páginas. Ou você pode ter uma página de dados com um conjunto de dados que você quer treinar, outra página com os dados que você quer testar, outra página com as entradas em que você quer aplicar a previsão. Tá? Mas a ideia aqui do conjunto de dados é especificar para o NeuroTools, ele já reconhece que nós temos um nome na primeira linha da tabela, aplica uma formatação, reconhece aqui o nome de cada variável, e aí a ideia é a gente classificar quais variáveis são numéricas e categóricas. Então a gente tem aqui valor de empréstimo, idade como numéricos,
estado, residência como categórico, salário como numérico, resultado categórico. E também quais que são independentes e dependentes. Então, todas aqui são independentes, exceto a categórica. A gente também pode especificar que alguma dessas colunas não será usada, ou a gente pode especificar que alguma das colunas contém informação, tag, informação quanto a uma coluna que a gente dedica a dizer para o NeuroTools quais as observações que a gente quer que sejam usadas para treinamento, quais que a gente quer que sejam usadas para teste. Surgiu a pergunta aqui quanto ao software ser para Excel. Sim, todas as ferramentas do nosso pacote de Decision Tools, o @risk, que eu tenho aberto aqui também, que eu vou usar mais tarde, o Neural Tools, a ferramenta de otimização, todos esses pedacinhos do pacote, todos eles são plugins para o Excel, funcionam em cima do Excel, e inclusive eles se comunicam um com o outro. Então, a gente vai fazer mais tarde um modelo em que o Neural Tools é usado para previsão, o @risk para fazer uma regressão de séries temporais e uma previsão de algumas variáveis, e o Neural Tools combina elas para criar uma terceira variável. Todo esse pacote funciona em cima do Excel, então é um ambiente que todo mundo já está familiarizado. No caso do Neural Tools, não há muito o que criar de fórmulas e modelo. O modelo está todo aqui, o modelo na verdade são dados, ele vai criar o modelo automaticamente. Mas no caso do @risk ou das outras ferramentas do pacote, a gente cria um modelo em Excel com as fórmulas e a sintaxe que todo mundo já conhece, tá? Então, voltando aqui ao Neural Tools, a minha gerenciamento de dados, as variáveis que eu tenho aqui, qual a diferença entre variável numérica e categórica? Bom, numérica, número, categórica, categórica. Eu posso ter, por exemplo, o dia da semana como número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Embora seja um número, será uma variável categórica. Certo? A diferença entre variável dependente e independente é que variáveis independentes é como uma regressão. Você tem uma variável dependente que vai ser calculada com o valor das variáveis independentes, como uma regressão. Basicamente, é isso aqui que a gente tem que fazer da parte de modelagem no Neural Tools, é isso. Uma coisinha a mais além disso, talvez. Em alguns casos, se você tiver uma quantidade de tempo infinita para rodar a rede vai inevitavelmente encontrar todas as combinações ou todas as transformações que fazem sentido a respeito de uma base de dados, não importa quão complexas essas combinações sejam. Agora, a gente não tem uma quantidade de tempo infinita para ficar rodando a rede, para ficar treinando a rede. Então, se você puder criar, eu tenho algumas variáveis básicas aqui, né? Mas se eu puder criar alguma variável, uma sexta variável, sétima variável, combinando essas aqui, que faça sentido teórico, que faça sentido econômico, isso ajuda a minha rede. Talvez aquela variável tenha um poder explanatório importante. Por exemplo, a gente vai usar mais tarde um modelinho que tem preço da ação da Vale. Eu tenho só preço por preço. Poxa, eu poderia ter volume no modelo, talvez ajudasse. Todo mundo sabe que volume é relevante para a formação de preço de maneira consistente. Eu poderia ter índice de força relativa, eu poderia ter, sei lá, algum critério de máximo mínimo, alguma tendência, calcular algumas coisinhas com aqueles preços, que num tempo infinito a minha rede seria treinada e iria acabar calculando aquilo, se aquilo for relevante. Mas como não tem um tempo infinito, talvez tenha mais poder explicativo a gente dar uma olhada naqueles cálculos do que olhar os próprios preços. Então, se eu puder ajudar a rede criando algumas variáveis, pode ser útil. Por exemplo, aqui eu poderia criar talvez uma fração salário versus empréstimo, né? Quanto que o empréstimo representa no salário do cara? Sei lá, salário versus empréstimo em função da residência, alguma coisa assim, alguma combinação que talvez faça bastante sentido. Tá? Como esse é um modelo pequenininho, só temos 5 variáveis de entrada, eu não vou fazer nada disso e eu vou treinar a rede direto. O passo aqui de treinar a rede é o passo que consome mais tempo de modelagem, de longe. Tá? O que a gente vai fazer aqui é
configurar como o NeuroTools vai tratar esses dados para tentar entender padrões, para tentar entender se existe alguma fórmula identificável que leva essas variáveis de entrada independentes a determinarem a variável de saída, o resultado da variável dependente. O NeuroTools vai pegar, nesse caso, 20% dos dados que a gente tem e tratar eles como teste. 80% serão treino, 20% teste. Você precisa de um grupo de teste para, depois de treinar a tua rede, testar ela numa amostra externa, num pedaço da amostra que não foi ainda utilizado. Tá? Eu posso selecionar um percentual maior ou menor aqui de casos para teste. Então, eu tenho praticamente aqui 500 observações, quase 500. Aproximadamente 100 serão usadas para testar, 400 durante o processo de treinamento. Também já vou configurar o NeuroTools para já fazer a previsão automaticamente no final da execução, já inserir valores diretamente no meu conjunto de dados lá. Eu posso fazer isso. Eu não vou fazer isso agora porque a gente vai passar passo a passo aqui, treinamento, teste, previsão. Existe uma outra funcionalidade legal que é o seguinte: qual dessas 5 variáveis vai ser mais relevante para determinar se o cidadão paga ou não pontualmente o seu empréstimo? Ou melhor que isso, quais dessas variáveis, essas 5 variáveis aqui, valor de empréstimo até salário, não são tão relevantes assim? Com 5 variáveis, você não tem aqui um grande problema matemático para resolver. Mas imagine que você tem, sei lá, 100 variáveis, 50 variáveis de entrada. O seu problema vai ser um problema maior, vai tomar mais tempo para resolver, e talvez a solução ou a importância, a relevância, esteja concentrada em 5 ou 10 variáveis. Então, talvez você possa remover algumas para fazer o seu problema mais fácil de resolver, mais simples, mais rápido. Esse calcular impacto das variáveis faz com que o NeuroTools, no final do treinamento, calcule para a gente quais as variáveis, de uma maneira um pouco qualitativa, mas calcula para a gente quais as variáveis que são mais relevantes para o cálculo dos resultados. Aqui na configuração da rede, existem diversos tipos de rede que o NeuroTools pode criar. Tá? Basicamente em 2 categorias. Uma categoria chamada PN ou GRN. Esse tipo de rede neural ela é uma rede muito útil para classificação, que é o caso do nosso problema aqui. Tá? Ela é uma rede que busca entender probabilisticamente as entradas e cria uma função probabilidade para, baseada nas entradas, você determinar se a tua saída, que nesse caso é o resultado, é uma ou outra categoria. Tá? Essa rede MLF, que é uma rede chamada Multilayer Feed-Forward, é a ideia clássica de rede neural, em que você tem camadas, a topologia é construída em camadas de cálculo. Você sai de 6 variáveis, recombina elas em alguns passos, de algumas formas, e chega no resultado. Comparando isso com uma regressão seria uma rede neural com somente uma camada, com somente uma topologia bem simples, somente com uma camada. Você calcula o resultado como sendo constante mais coeficiente 1 vezes variável 1, coeficiente 2 vezes variável 2, mais coeficiente 3 variável 3, mais coeficiente 4 variável 4, etc. Isso é a sua equação da regressão para calcular o resultado final. Uma rede MLF ela tem várias camadas de cálculo. Assim. Então, você pode ter um cálculo bem não linear, bastante complexo, não só uma regressão pura e simples linearzinha. Tá? A gente vai rodar primeiramente bem rápido aqui treinar uma rede PN, que é uma rede que geralmente treina muito rápido. E mais tarde a gente vai usar essa busca da melhor rede, em que o NeuroTools vai treinar uma série de redes possíveis, tá? Incluindo a PN, e uma série de configurações diferentes para a rede Multilayer 4, com uma contagem mínima de nós, uma contagem máxima de nós, e fazer uma busca da melhor rede possível, configurando várias ao longo do caminho. Vamos começar com uma rede simples aqui, PN, só para ter um resultadozinho, dar uma olhada. A terceira coisa que a gente tem que configurar aqui é o tempo de execução.
Pode configurar que serão tentados, por exemplo, 1 milhão de testes durante a fase de otimização da rede, de treinamento da rede. Ou a gente pode especificar uma duração em horas. 2 horas cada rede significa que se a gente estiver buscando a melhor rede, estamos falando de 6 redes, a gente vai levar 12 horas. Então, pode chegar nesse nível a quantidade de tempo requerida para rodar um modelo, tá? Questão de horas, dias, às vezes, se você tiver um modelo muito grande. Da fase de treinamento, eu não estou brincando quando eu falo que ela demora muito tempo, mas depois que você treinou, as equações que você obtém funcionam em tempo real. Então, legal. Então, vou configurar aqui a primeira rodada para rodar uma rede PN, uma rede dessa de rede neural probabilística. Próximo. Ele dá aqui o NeuroTools apresenta um resuminho que vai ser feito e a gente manda a rede ser treinada. O treinamento é muito rápido dessa rede, tá? O NeuroTools apresenta para a gente aqui um resumo, uma segunda página do modelo aqui, um resumo. Nesse resumo, ele dá algumas informações importantes, como por exemplo, dentro da nossa fase de teste, quantas previsões das que a gente realizou foram inadequadas, tá? A gente consegue, uma matrizinha aqui embaixo, a gente consegue entender nessa matriz de teste das observações que eram inadimplentes, 5 delas eram inadimplentes, ou melhor, 6 delas eram inadimplentes, 5 foram classificadas pelo modelo corretamente e uma foi classificada como pagamento atrasado. Das 12, 15, 16, dos 16 casos na nossa população de teste em que nós tínhamos um pagamento atrasado, de fato, vou dar um zoom aqui um pouquinho melhor, dos 16 casos em que nós tínhamos uma população, nos dados reais, com resultado pagamento atrasado, 12 foram classificados corretamente, 1 como inadimplente, 3, infelizmente, como pontuais. Dos 76 casos na nossa população de teste em que a gente teve um pagamento pontual, a minha rede classificou 75 corretamente e 1 apenas como atrasado. Esse tipo de informação aqui é legal do teste para você entender, peraí, a minha rede está sendo, em geral, mais otimista, mais pessimista. Isso pode determinar o quanto você confia na rede, como você usa a rede, se é necessário algum outro tipo de controle, tá? Logo aqui abaixo a gente tem, vou descer um pouquinho mais, impacto relativo das variáveis. Quais são as variáveis que impactam mais o cálculo? Então, salário, valor do empréstimo, residência. Parece que estado e idade não é tão relevante para determinar o resultado. Então, se você tivesse um modelo muito grande e quisesse reduzir o tamanho do modelo, reduzir a quantidade de dados que eu tenho para o modelo rodar mais rápido, para ser executado mais rápido, talvez esses 2 caras eu pudesse remover. Tá? Não é o caso aqui, o modelo roda muito rápido, mas esse estudo serve para isso. Mas afinal, cadê o resultado da rede neural? Bom, o resultado da rede neural está aqui na primeira página. A gente vê que nesse relatório, várias observações foram utilizadas para treinar, algumas para teste, e a gente consegue ver que uma parte delas foram previsões adequadas, uma ou outra vai ser inadequada aqui, tá? E quando inadequada, o legal dessa rede probabilística é que ela te oferece aqui na coluna JK, ela te oferece a probabilidade de que a previsão esteja correta ou não. Então, a gente vê aqui, ó, uma classificação como inadimplente, com bastante confiança, mas alguma probabilidade que estivesse errada. Aqui, pagamentos atrasados, uma confiança razoável, mas alguma probabilidade que estivesse errada. Outras previsões, para outras previsões, o algoritmo é muito claro, ou deixa muito claro que a classificação desse cara é pagamento pontual, com muita certeza. O que a gente quer, no final, é, de fato, fazer isso aqui, a previsão. Então, no final da fase de treinamento, o NeuroTools já está dando para a gente uma ideia já está fazendo a previsão dos dados que estão faltando. Se é inadimplente, pagamento pontual ou não, etc. E o grau de confiança que ele tem nesses resultados. Um aqui, pagamento atrasado, o último parece ser
o menos certo. Talvez seja um inadimplente, ou seja, muito próximo da inadimplência. O legal é que essas equações aqui, é que esses valores são equações, como vocês estão vendo aqui, não são números, são equações. Então, baseado no que está aqui, a gente tem uma função de Excel associada à rede neural que calcula o resultado, tá? Tanto aqui para o resultado em si, quanto para essa probabilidade. Então, se por acaso eu viesse aqui, eu vejo que provavelmente o cara vai pagar atrasado e que o resultado não é nem assim tão confiante. Posso estar próximo da inadimplência. Se eu oferecesse para o cara não 16.100, mas oferecesse talvez 8.000, ainda assim eu acho que os pagamentos são atrasados. Se eu oferecesse para o cara talvez 5.000, opa, pulamos para dentro da população de pagamentos pontuais. Ainda não com tanta confiança, talvez eu pudesse baixar isso para 3.500. Então parece que um cara que apenas ganha 16 mil reais por mês, ele não tem capacidade de pagar um empréstimo de 16 mil. Agora, o empréstimo de 3.500 torna ele um bom cliente. A gente pode usar essa rede neural para tentar determinar esses limites. Vou voltar aqui para o número 16.100. Outro aqui que era inadimplente. O cara, não, peraí. Esse aqui, inadimplente. O cara ganha 27 mil por mês e... Não, vou pegar um outro mais interessante. Um cara que ganha bem aqui. 72 mil, proprietário. Certeza que ele vai pagar pontualmente. A rede neural tem uma grande confiança nisso. Mas e se eu emprestar 50 mil para esse cidadão? Ainda assim vai pagar pontualmente. Se eu emprestar 100, ainda assim parece que ele paga pontualmente. Um cara que tem um salário assim alto e proprietário da sua própria casa, aparentemente não vai ter problema para pagar nem um salário, nem mesmo um empréstimo acima do salário dele. Tá? Então a gente pode usar aqui a rede para tentar. Acho que era 27 mil aqui. A gente pode utilizar a rede em tempo real para tomar decisões. A gente classifica um determinado aplicante como um mau cliente, a partir de que ponto ele se torna um bom cliente. Tá? Só uma comparação entre o que a rede calculou entre o que eram os valores reais aqui, inadimplente, pontual, pontual, pontual. Aqui nós temos uma classificação que saiu errada, a quarta delas, que é a quinta delas, que é essa aqui, que a confiança já não é mais 100%. Pontual, atrasado, inadimplente, atrasado. Então, somente uma das classificações aqui em que o dado real, nesse caso eu tenho acesso e guardei, foi classificado errado pela rede. Todas as outras a classificação é adequada. Tá? Além de treinar a rede, uma outra coisa que a gente pode fazer com ela é testar. Uma vez que a gente treinou a rede com alguns dados e testou com outras, o que aconteceria se eu testar essa rede contra todos os dados que eu tenho? Então, pegar todos os pontos de entrada, testar a rede para ter uma ideia bem clara se a minha rede está sendo enviesada para o lado otimista, pessimista. Tá? Então, você tem uma comparação aqui, um a um, o que foi acontecendo? Pontual, 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 atrasado, pontual, atrasado. Ou seja, a rede está dando uma previsão adequada para quase todos os casos aqui. Deixa eu achar uma inadequada em algum lugar. São poucas. Aqui, tem uma inadequada em algum lugar. A rede me falou que o pagamento seria pontual, mas na verdade o pagamento é atrasado. Tá? No resumo do teste, você tem aqui novamente uma matriz de classificação. Como que a rede classificou determinadas observações. Então, das minhas 30 observações de inadimplente, a rede classificou 27 corretamente e 3 como atrasado. Nenhuma delas como pagamento pontual. O que é bom. A rede errou um pouquinho, mas errou ainda próximo da inadimplência. Os que pagaram atrasado, 74 foram classificados corretamente, 1 como inadimplente e apenas 3 como pontuais. E dos pagamentos pontuais, ela classificou todos corretamente, apenas 1 como atrasado. Nesse caso, eu poderia, por exemplo, afirmar ou imaginar que a minha rede ela é muito boa para classificar pagamentos pontuais
boa para classificar atrasados e a qualidade dela um pouco inferior para classificar inadimplentes. Então, se ela me disser que o cara é pontual, eu posso acreditar. Se ela disser que é atrasado ou inadimplente, talvez uma pequena chance dele ainda ser pontual, mas eu estou para o lado conservativo. A minha rede está sendo, nesse caso, desculpe, sempre um pouquinho otimista. Então, talvez eu tenha que cuidar com esses dois casos. Agora, se ela me classificar o cidadão como pontual, é muito difícil que ele vá dar problema. A gente pode utilizar essa fase de teste para tentar ter uma ideia da qualidade e do quanto a gente está exposto a um erro de modelo utilizando a rede. Okay? Um outro tipo de rede que a gente pode... desculpa. Finalmente, na fase de previsão, o que a gente realmente quer fazer é vir aqui e clicar em previsão. A gente pode ativar essa previsão instantânea, então utilizando fórmulas, não somente números, certo? E aí a gente faz a previsão com a rede para aqueles números que estão faltando. É isso aqui que de fato a gente quer com o modelo, tá? Legal que a gente tenha esse resultado logo depois do treinamento, lá no começo. Né? Não precisamos de fato passar pela fase de teste e pela fase de previsão. Na fase de treinamento a rede já me dava esses resultados. Eu vou treinar agora rapidamente uma outra rede, só configurar aqui o NeuroTools para rodar uma rede, uma busca global. Surgiu uma pergunta ali também quanto à qualidade dos resultados e o número de casos selecionados. Uma coisa que deixa as pessoas um pouco desconfiadas de rede neural é que no final você não tem um modelo com uma regressão, que você pode olhar os coeficientes. Tem várias coisas que são baseadas em experiência e não necessariamente você ter uma receita de bolo ou um número mágico para recomendar. Um desses casos é quantas observações a gente deveria usar para testar a nossa rede que a gente está treinando. 20%, 30%, 10%. Isso sim influencia a qualidade dos resultados e é uma coisa que não dá para afirmar a priori. Tá? O NeuroTools permite que a gente rode uma análise de sensibilidade, ou seja, rode 3 vezes o problema, com 10%, com 20%, com 30%, ou qualquer número que você quiser. Tá? Então, o problema é que já consumiu um monte de tempo, vai consumir um monte de tempo 3 vezes. Só que dá essa sensibilidade se você precisa de mais ou menos casos de teste para ter um bom modelo. Tá? Pode ser útil. Tipo da coisa que você não vai fazer todo dia, vai fazer na fase de testes, e depois que você entendeu a sua base de dados, entendeu a rede neural que sai daqui, você vai seguir com aquele percentual que você determinou, costuma ser melhor. Então, nesse caso, eu vou fazer uma busca da melhor rede. Eu vou rodar uma rede PN e o NeuroTools vai também rodar uma rede MLF com um mínimo, eu vou botar aqui, de 2 nós e de 6 nós. Se você não especificar nada, deixar como automático, o NeuroTools vai treinar uma rede com uma contagem mínima de 2, uma contagem máxima de 6. Esses números também são um padrão baseado na experiência da gente que usa o software, tá? Não existe uma recomendação a quanto nós eu tenho que usar. A única recomendação é que quanto mais nós, mais a tua rede é capaz de memorizar dados e em algum momento pode ocorrer o problema que o pessoal chama de overtraining, que a rede ela memoriza os dados e não mais consegue extrapolar e fazer previsões. É a diferença entre uma criança inteligente e uma criança que decora tudo na escola. A criança inteligente consegue fazer previsões ou dar uma resposta com poucos dados baseado no padrão que ela identificou no passado. Uma criança que memoriza bem as coisas não necessariamente é inteligente, ela pode estar apenas repetindo os dados que ela já conhece, mas pode ter dificuldade de extrapolar isso para outra situação de vida. Essa seria um paralelo aqui com a situação de overtraining, em que uma rede muito grande pode acabar entrando. Então, eu vou executar a fase de treinamento aqui. E a fase de treinamento vai levar alguns minutos, tá? Então, o NeuroTools vai treinar todas essas redes PN, Multilayer Ford com 2 a 6 nós. Então, a PN treinou instantaneamente, super rápido. A outra, até agora é a única que eu treinei, então a melhor de todas. No momento, ela está treinando uma rede com 2 nós.
E como vocês veem aqui, eu setei ela para parar depois de 2 horas ou 1 milhão de tentativas. Estamos na tentativa 110, 120 mil. E a gente vê que o erro de modelo, tá? O erro médio das previsões caiu aqui de 18, tem uma medida de erro como erro quadrático, caiu de 18 para cerca de 4 e está estável. A não ser que durante essa otimização o algoritmo encontre uma configuração diferente da rede, esse vai ser o resultado final. Eu vou parar pular para a próxima rede logo. Agora meio que fácil por causa dessa. Agora eu não estou conseguindo clicar aqui. Agora meu mouse ficou maluco. Pronto. Quer parar? Sim, eu vou parar a busca dessa rede, mas continuar a busca para a rede seguinte. Só para a gente ver a terceira rede sendo testada. Então começa com um erro grande, o erro rapidamente cai de novo, está caindo cada vez mais, até que ele depois de algumas caidinhas pequenas, ele dá uma caída rápida. É um típico processo de otimização, tá? Quem de vocês aí já conhece o nosso software, o Evolver, vai reconhecer esses gráficos aqui. Mas eu não vou rodar essa rede completamente, vou parar a busca agora e eu tenho essa rede, eu executei essa rede em outro momento, eu tenho ela aqui guardada. Eu vou abrir o modelo em que eu tenho essa rede já treinada, com mais tempo, tá? Para a gente olhar os resultados. Então, essa rede que eu treinei anteriormente aqui, levei 7 minutos para treinar essa rede, nem foi um bicho de 7 cabeças, modelo tranquilo. A matriz de classificação dessa rede, treinando ela com bastante tempo. Primeiramente, qual é a rede que performou melhor entre todas essas que eu testei aqui? Tá? A rede que performou melhor foi o previsor da categoria Multilayer Ford com 6 nós. E a matriz de classificação dos casos de teste, a gente, os inadimplentes, acertou todos. Os casos atrasados, errou um como pontual. Os casos de pagamento pontual, a gente acertou todos na fase de para aqueles poucos itens, aproximadamente 100 que a gente usou de teste. Impacto das variáveis, mais ou menos a mesma coisa que antes. E aí aqui nos dados, a gente pode agora, a gente nem precisa, a gente já tem a previsão aqui embaixo do que a gente gostaria de fazer. Então, inadimplente, certa, pontual, 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 certa, atrasado, certo, pontual, certo, atrasado, certo, inadimplente, atrasado. Todos esses casos que a gente está utilizando para previsão, eles bateram com a informação que eu tinha, com a informação real que eu tinha aqui da base de dados, tá? É uma rede claramente melhor do que a outra. Eu posso rodar a fase de teste aqui, só para ter uma ideia do quanto de como a minha rede performa aqui. Eu tenho nesse conjunto de dados, previsões inadequadas 0,8%. Deve ser aqui pouquíssimo. Estou vendo uma, duas, deve ser umas 4, 5, 3, 4, 4 previsões inadequadas em todo o meu histórico que eu testei. Tá? Mas o que a gente quer de fato é previsão. O que eu quero de fato é isso aqui. É essa equaçãozinha aqui, que em tempo real, ligada aos dados que eu tenho, me determina se esse cidadão vai ser inadimplente, paga pontualmente ou não. Está fazendo previsão aqui. Tá? Por que o NeuroTools não é um software super popular? Porque exige dados e nem todo mundo tem dados históricos, de maneira que você possa utilizar. Mas é um software extremamente poderoso. Gostaria de abrir aqui um segundo modelo, rapidamente. Eu tenho o preço de vale para vários dias, são 138 dias de negociação de vale. E nesses 138 dias eu tenho o preço de abertura de cada dia e
qual é o retorno 2 horas antes do fechamento, 119 minutos antes, 118, 117, 116, ou seja, a movimentação minuto a minuto, até a partir de 2 horas antes do treinamento, até o fechamento. Desculpa, até 2 horas antes do fechamento, até o próprio fechamento, o leilão do fechamento. E a informação de como abriu no dia seguinte. Essa é a minha base de dados. Aí o que eu estou fazendo é olhando o seguinte, bom, eu estou procurando aqui oportunidade de fazer swing trade. Então, eu quero saber se o dia de amanhã abriu com gap positivo, gap negativo ou sem gap nenhum. Nesse caso, o que eu estou chamando de gap é uma diferença de 0,5%. Poderia aqui no modelo poder ser uma diferença de 1%. Quais observações que abriram com gap ou não, tá? Eu vou deixar aqui, sei lá, 1%. Vou rodar essa rede rapidinho. Essa rede requer um tempo relativamente grande para rodar. Eu tenho aqui quantas colunas de dados mesmo. Eu tenho aqui valores numéricos, 16 mil números. Então, é uma rede relativamente grande já. Então, a gente não vai ter um resultado de qualidade, porque eu vou rodar ela muito rapidinho. A gente não tem aí muito tempo para perder aqui. Mas a ideia é, eu vou montar o meu modelo aqui no meu gerenciador de dados, utilizando toda a informação que eu tenho até aqui, até logo antes do fechamento, até logo antes do leilão. Se a rede puder determinar com a informação até aqui, se o dia de amanhã abre com gap, significa que eu posso entrar comprando ou vendendo aqui no fechamento e desfazer a operação no dia seguinte. Ou seja, essas duas colunas eu não posso usar no meu modelo, porque eu quero operar com elas. Eu não vou ter essa informação na hora que eu operar, portanto eu não posso usar essa informação para construir a rede. Só esse pedaço. Então, o gerenciador de dados. Eu vou classificar então o nome do ativo aqui, nome do estoque, nome do ativo de bolsa, não importa, não vai ser usado. Tá? Todo mundo é válido. Abertura, 120, 119, todas variáveis numéricas independentes, variáveis numéricas de entrada. Bem no final, o que eu quero determinar? Categoria, se vai abrir positivo, negativo ou sem gap. E essas duas variáveis eu não vou usar, fechamento e D mais 1. Tá? Essa é a minha base de dados. E bem no final aqui, eu tenho uma observação que eu não sei o resultado. Vou tentar prever essa aqui. Tá? Então, simular o que aconteceria na vida real. Eu vou rodar uma rede aqui bem rapidinho. Vou rodar aqui só 100 mil tentativas de cada rede, para ser meio rápido. Obviamente a qualidade vai ser precária da rede, mas só para a gente poder rodar em tempo real aqui. Você está em 22 mil, vai tomar aí uns 50 segundos talvez para treinar essa rede. Eu já vou parar. A gente não tem que ficar perdendo tempo aqui olhando essa janelinha de otimização, né? E sim olhando os resultados. Vou deixar acabar essa primeira rodada com 2,9 e aí a gente já para. Esse é o típico caso, se eu tenho preço, ou nesse caso retorno, é o típico caso em que eu poderia estar ajudando essa rede, criando, qual é a tendência desse negócio? Tem alguma tendência? A rede, se você deixar ela rodar por tempo suficiente, com números de nós suficiente, ela vai, de alguma forma, calcular um belo dia a tendência disso. Que pode ser uma variável importante. Mas se eu sei que pode ser, eu já poderia estar calculando a tendência, a volatilidade do dia. Pode ser que o gap amanhã seja muito mais dependente da volatilidade do dia do que aconteceu nos últimos minutos. Pode ser que o gap seja super dependente do que aconteceu nos últimos minutos, então poderia criar qual é a média do dia, média das últimas 30 minutos, 1 hora, 15. Sabe, variáveis assim que você suspeita que podem ter alguma influência, você suspeita pelo teu conhecimento teórico, pelo teu conhecimento dessa variável física ou econômica, cria essas variáveis, opera a tua base de dados para criar essas variáveis, que elas podem ser úteis no treinamento da rede neural. E deixa eu parar aqui. E você não tem um tempo infinito para deixar a rede neural encontrar elas sozinhas. Então, o que a gente está querendo fazer aqui é fazer essa previsão
E aparentemente esse dia não será um gap, tá? Então a gente poderia estar usando aqui a rede neural para determinar esses valores. Obviamente eu não deixei a rede neural treinar por tempo suficiente, mas eu poderia estar usando ela para tentar ter uma ideia se tem um gap ou não. E aqui eu poderia configurar primeiro o que eu estou chamando de gap, se é 0,5%, se é 1%, se são 2%, e aí utilizar a rede para tentar classificar, baseado no trade até um certo momento, se o que acontece entre hoje à noite e amanhã de manhã forma um gap, e aplicar isso na vida real. O outro modelo que eu gostaria de abrir aqui é o modelo de venda de produtos. A ideia desse modelo é a seguinte: eu tenho várias observações ao longo do tempo, 80 observações ao longo do tempo, de algumas variáveis macroeconômicas, variáveis 0, 1, 2, 3, 4, 5, e de vendas de um determinado produto. E eu acredito que essas vendas podem ser dependentes dessas variáveis macroeconômicas. Algumas aqui em quantidade, algumas são percentual, algumas são variáveis monetárias, sei lá. 5 variáveis macroeconômicas quaisquer. Esse aqui é o gráfico de vendas, e aqui logo abaixo tem o gráficozinho de vendas versus todas essas variáveis, tá? A gente vê claramente que tem uma certa volatilidade, algumas variáveis são bem voláteis, algumas pouco, e vendas tem aí a sua volatilidade, e também uma certa tendência de alta, aparentemente, tá? Talvez não muita, mas uma certa tendência de alta. Vamos tentar usar o NeuroTools para entender esses dados, tá? Eu vou tentar prever esses últimos 5 pontos aqui, que de fato eu sei quais são, guardei lá embaixo e já vai poder comparar a qualidade da rede que a gente obtém. Então, no gerenciador de dados que eu vou fazer de novo, eu tenho uma série de variáveis numéricas independentes e, bem no final, uma variável numérica dependente. Tá? Ops, não é essa aqui não. Aqui não vou usar, não é tag, é vendas. Vendas é numérica dependente, é que eu quero calcular. Coluna tag eu não vou usar agora, como eu estou tratando de redes neurais, o recomendado seria usar as primeiras observações para treinar e as últimas para testar. Como você tem uma rede, como você tem uma série temporal, uma base de dados que está evoluindo ao longo do tempo, você quer naturalmente extrapolar isso aqui para o futuro. Então, na fase de teste, a gente deveria estar usando as últimas observações aqui, já na fase de teste. Isso replica o comportamento que a gente quer criar no futuro. Não vou fazer isso aqui só por simplicidade, mas seria o recomendado. E nesse caso, a gente poderia usar essa coluna de tag para marcar quais as variáveis que vão ser para teste, quais as variáveis que vão ser para treino, quais variáveis que vão ser para previsão, tá? Marcar assim. Não vou fazer isso agora não. Vou apenas treinar a rede aqui, que ser um pouquinho mais rápido. Vou treinar uma rede uma coisa melhor e executar isso rapidinho. Essa rede treina relativamente rápido, mas eu acho que também já não vai esperar por ela. Eu vou abrir o resultado. Mas, se bem que o resultado que eu tenho já é uma rede completa, não vou fazer isso não. Uma coisa que eu esqueci de mostrar na configuração aqui, nesse caso, como a gente está utilizando variáveis numéricas e não categóricas, como a variável dependente é numérica e não categórica, uma das redes, não é rede, né? Mas um dos testes que o NeuroTools faz é previsão linear. Então, não só ele está treinando a rede de classificação por probabilidade, a rede multilayer for de 2 nós, mas também uma regressão linear. Aparentemente, até agora, a regressão linear é o melhor resultado. Ele é melhor do que a rede probabilística que a gente testou. Caso o previsão linear seja melhor, ele informa isso no final e você sabe que, devo investigar esse tipo de regressão. A regressão está funcionando melhor que uma rede neural. Isso acontece, mas é um pouco raro. Mas pode acontecer. Eu já estou treinando aqui 1,5 milhão de casos. Eu vou parar esse negócio aqui, partir para a próxima, a gente não perdendo tempo, nosso tempo já está correndo. Quando eu passo para a segunda, bom, agora não é mais o linear a melhor configuração.
da rede. Agora já é o previsor numérico com 2 nós, tá? Possivelmente o de 3 nós vai ficar ainda melhor em algum ponto. Deixa eu correr um pouquinho só e já vou parar. Vou parar isso aqui logo. Vamos ver qual é a melhor rede. Sempre que você roda uma rede neural, que você treina uma rede neural, você recebe essa pergunta do NeuroTools, se você quer realizar sensibilidade. Aquela pergunta que fizeram antes aí no webcast a respeito de qual o percentual de observações que eu devia deixar para teste, para treino. Você pode testar isso com sensibilidade, tá? Essa opção agora. Também está disponível depois, se quiser rodar sensibilidade mais tarde, a gente tem um teste de sensibilidade com utilidade. Mas voltando para a nossa rede, a melhor rede foi essa MLFN com 2 nós. A qualidade da rede, a gente tem alguma ideia da qualidade da rede aqui. Através de histogramas residuais, como a rede comparou os dados que você tinha, quais residuais, etc. Quem quiser debulhar as estatísticas, elas estão aqui, tá? Mas o que eu quero fazer é olhar o meu dataset e olhar o seguinte. Bom, essa rede que eu treinei, ela fez algumas previsões. Será que essas previsões aqui batem com os dados reais? Nesse caso eu conheço. Vou botar aqui lado a lado os números. E vamos comparar um dividido pelo outro, menos 1, para ter esse valor percentual. E aparentemente o nosso erro foi menor que 1% em cada, bem menor que 1% em cada uma das previsões que a rede fez, tá? Então, essas previsões que a rede fez aqui, o erro delas para o número real foi menor do que 1%. Agora o que eu gostaria de fazer é, vou copiar essa equação daqui, colocar essa equação bem aqui. Acho que é esse negócio. Essa equaçãozinha do NeuroTools está calculando o valor de vendas com base nessas variáveis macroeconômicas. E eu posso copiar e colar essa equaçãozinha até aqui embaixo, se eu quiser. Agora, para as observações novas, eu vou precisar dessas variáveis macroeconômicas para realizar o cálculo. Como é que eu obtenho elas? Uma forma de fazer isso bem típica é usar as séries temporais. Eu posso vir aqui e tentar fazer uma previsão via séries temporais de qual vai ser, baseado na estrutura dessa série, o valor no futuro, ou qual vai ser o desenvolvimento dessa série no futuro próximo. Se eu fizer essa expansão no futuro e fizer isso para as 6 séries que faltam, eu consigo fazer meu modelo em rede neural calcular o valor de vendas com base nas séries temporais dessas variáveis macroeconômicas. Poderia até usar séries temporais diretamente aqui para o valor de venda, tá? Poderia. Na verdade, são dois problemas ortogonais. Calcular vendas com a informação intrínseca à série de vendas, ou o que a gente fez aqui, calcular vendas com a informação daquele passo de tempo, das variáveis macroeconômicas naquele passo de tempo. Eu vou selecionar então as nossas variáveis macroeconômicas aqui e vou utilizar agora não mais o NeuroTools, mas vou vir com @risk, que é outro pacote o mais popular que a gente tem, que faz a parte de estimação de Monte Carlo. E vou combinar os dois. Vou usar o @risk para fazer a parte de séries temporais. Vou fazer isso rapidamente, sem muito detalhamento aqui, porque o foco é o NeuroTools, tá? Mas a ideia é combinar os dois. O @risk para fazer a parte de séries temporais, de previsão dessas variáveis macro. E ele vai ajustar alguns modelos de série temporal aqui para mim, um para cada variável, tá? Então, variável 0 tem esse gráfico, parece que ela está num crescimento suave, tem uma certa volatilidade. A variável 2 parece ter algum fator sazonal, alguma coisa acontecendo aqui que tem uns picos mais ou menos com a mesma distância. Variável 3, um crescimento bem acentuado. Variável 4 parece ser uma variável que talvez reverta a média, ou alguma coisa assim. Ela se mantém dentro de um certo nível. Pode ter alguns spikes, alguns saltos, mas aparentemente retorna para esse nível mais ou menos estável. Variável 5 parece estar com uma tendência de queda.
variável 6 também uma média e uma volatilidade mais ou menos ao redor dessa média, quase sem nenhum nível de crescimento. Então, todas essas variáveis aqui foram estudadas pelo @risk e eu tenho aqui no meu modelo o modelo a previsão para cada uma dessas séries para o futuro aqui via séries temporais. Eu só vou ligar então copiar esse resultado para o meu modelo, para ficar tudo em um modelo só. Beleza? Então está tudo no modelo só. E agora, o que eu faço? Como é que eu faço essa previsão para o futuro? Bom, vou dizer aqui, o passo 81 é o primeiro que o @risk está ajustando para mim via séries temporais. Vou fazer isso para todos esses passos, até 100. E aqui eu tenho deixa eu só reorganizar isso para ficar um pouquinho melhor a formatação. Vou só organizar aqui a formatação. Pronto. Eu tenho aqui do passo 81 em diante previsões feitas com o @risk. Então, se eu rodar agora uma simulação de Monte Carlo, o que vai acontecer? O @risk vai gerar diferentes curvas, diferentes projeções para essas variáveis macro. E de posse de cada uma dessas variáveis macro passo a passo, a minha rede neural está calculando um valor, uma projeção para isso no futuro. Então, eu estou combinando as duas coisas aqui, a rede neural com séries temporais, cada uma no seu quadrado, cada um cuidando daquilo que faz melhor. Séries temporais para fazer projeções dessas variáveis macroeconômicas e uma rede neural para, com essas variáveis macroeconômicas, explicar vendas. O legal é que agora eu posso tratar toda essa série aqui de vendas como a saída do meu problema e executar uma simulação de Monte Carlo. Só dando uma olhada no gráfico aqui, o gráfico que deveria vir até a célula, deixa eu só conferir o tamanho do gráfico, 107. Só corrigir o gráfico aqui, fazer um pouquinho mais longo, tá? Deveria vir até a 107. Então, esse gráfico aqui, os diferentes, deixa eu só fixar aqui, as diferentes curvas que vão ser geradas via simulação vão ter essa cara. Se eu não falar para vocês onde que começa a previsão, onde que terminam os dados históricos, fica até difícil de distinguir o que é previsão, o que é dado histórico, tá? Significa que o comportamento do meu modelo, ou as curvas que o meu modelo está gerando, se parecem sim com os dados históricos, no que se refere à volatilidade, tendência, ou seja, está um modelo realista, tá? Visualmente a gente consegue fazer essa inspeção já. Mas agora o que eu vou fazer é, combinando o @risk, vai fazer uma simulação de Monte Carlo e que determinou para mim as séries temporais, a expansão em séries temporais dessas variáveis macro. Combinando ele com uma rede neural, e vou fazer uma previsão que vai ser não só um número, não só a rede neural retornando um valor, mas ela vai retornar uma faixa, uma distribuição. E vou poder olhar isso sob a ótica de uma incerteza, sob a ótica de incerteza. É só executar isso rapidinho. Então, só para visualizar o que está acontecendo, o @risk está criando para mim, já que a gente não falou muito aqui do @risk, está criando para mim possíveis cenários para essas variáveis macro. Tá? Então, cada passo da minha simulação, dos 1000 passos aqui, eu tenho um cenário de variáveis macro, e a rede neural calculando o resultado de vendas baseado nessas séries. Tá? Um minutinho a gente está pronto aqui. Tem uma perguntinha aqui, alguém perguntou se o @risk faz análise de cronograma. Sim, faz também. A gente tem uma funcionalidade aqui, projeto, que você consegue importar o teu cronograma do Microsoft Project aqui para o Excel. A gente constrói todo o modelo de risco aqui em Excel usando o @risk. E o @risk faz essa conexão entre o teu modelo de risco em Excel e o Microsoft Project e executa a tua análise de cronograma lá no Project com base no que a gente modelou aqui em Excel, com distribuições, com fórmulas e tal. Então, o @risk faz sim análise de risco de cronograma sem problemas nenhum, utilizando um gancho, uma conexão com o Microsoft Project. Tá?
Tem um webcast que eu fiz recentemente que está na nossa página. Esse aqui também vai estar disponível na nossa página, tá? Sobre análise de risco de cronograma. Você pode encontrar esse webcast lá. Eu acho que faz 1 ou 2 semanas que eu fiz esse webcast. Então, beleza. Executei minha simulação aqui. Então, os valores históricos não são uma distribuição, são simplesmente um número. Agora, no passo 81, eu tenho uma distribuição ao redor de 570 unidades vendidas. Pode ser um pouco menos, um pouco mais, a depender de como essas variáveis macroeconômicas no passo 88 vão se comportar. Né? A depender de como elas se manifestarem no futuro, eu vou ter uma venda, um número de vendas maior ou menor. Mesma coisa para o passo seguinte, e assim eu vou em direção ao futuro. Tá? Não só eu posso olhar isso passo a passo, como o At-Risk permite a gente criar uma série de outros gráficos interessantes para tentar entender como essas variáveis evoluem no tempo. Por exemplo, um gráfico assim, com o meu histórico aqui em amarelo, a média dessas curvas que eu vou ter no futuro, então qual o valor de vendas médio, a gente vê que é um valor bem suave, com uma tendência de alta, suave. E deixa eu só alterar esse gráfico um pouquinho, vou botar aqui um intervalo de confiança de 50% e um intervalo de confiança de 98%. E no meio, a média. E com o intervalo de 50% de confiança, ou seja, 50% de probabilidade de eu estar nessa faixa vermelha, vendas um pouco maiores ou menores, tá? E 98% de confiança que eu vou estar aqui na faixa verde. No mínimo, umas vendas aí ao redor de 400, no máximo, vendas ao redor de 750 no futuro, tá? 50% de chance que eu vou estar aqui lá no futuro, entre 500 e 700. Então, a gente pode combinar, dado que todos esses pedacinhos do pacote são para Excel, funcionam e comunicam, trocam dados entre si, a gente pode combinar aqui o At-Risk para determinar projeções para séries temporais, o Neural Tools para calcular o volume de vendas ou a variável dependente com base nessas que você está prevendo. A gente ensinou a rede neural para o histórico e está fazendo previsões baseadas em projeções também. E aí rodar uma simulação de Monte Carlo e ver como isso se comporta, não tendo só uma projeção numérica, uma curva, uma projeção para vendas, mas sim uma faixa, uma projeção em faixas para venda. Então, a cada ano a gente tem, cada ano, mês, ou que isso represente, cada passo de tempo aqui a gente tem uma faixa de valores possíveis para a quantidade vendida. Tá? Nesse ponto a gente acaba tendo uma maneira de associar as redes neurais e essa previsão toda que está basicamente aqui substituindo uma regressão, né? Basicamente é isso que a rede neural faz, ela substitui uma regressão, em geral com muitos ganhos, combinando isso com a parte de modelagem de risco do At-Risk. Era isso que eu tinha para mostrar, pessoal. Nossa hora aí acabou de estourar. Eu agradeço vocês por ficarem mais esses 5 minutos aí com a gente. Esses vídeos e vários outros webcasts que vocês podem achar interessantes estão no nosso website. Alguns deles em português, mas tem bastante vídeos também em inglês, que creio que não vai ser difícil aí para a maioria acompanhar. Agradeço a atenção de todos e se tiverem outras perguntas, podem entrar em contato comigo ou com o Renato Limão, que é o nosso representante aqui na região São Paulo. São Paulo não, é Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai. Então ele cuida de toda a parte do Brasil. Onde quer que vocês estejam, ele pode tentar responder pergunta ou encaminhar para mim. Agradeço a atenção de todos e espero que tenham bom uso para o nosso sistema. Valeu? Obrigado.